Olá, meu aluno, olá, minha aluna, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Priscila Fernandes, sou professora de Processo Penal e de Legislação Criminal, sou policial civil também aqui no estado de Santa Catarina e hoje para uma aula muito importante, uma aula que despenca em provas, especialmente para carreiras policiais, que é a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. Esta é uma aula teórica, mas para quem é meu aluno sabe que eu costumo trazer questões, mesmo sendo uma aula teórica. Então, eu já posso adiantar aqui o que a gente vai trabalhar nesta aula, né? A parte teórica, a literalidade da lei, e aí eu sugiro que sempre nas minhas aulas estejam de posse do Código de Processo Penal ou da lei específica, de preferência atualizada no site do Planalto. Por quê? Porque a gente vai fazer muita anotação. Tá? Então, esta é uma aula teórica, mas a gente vai analisar também questões. E eu sempre falo, não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo, é fazer o básico. O que é o básico, prof? É a videoaula, o material que foi fornecido aqui pelo professor, para que vocês façam as suas anotações dentro dos informativos, decisões jurisprudenciais e questões. Então, a gente vai concentrar tudo isso nesta aula, beleza? Então, trazendo aqui os principais aspectos da lei. Claro que a gente não vai ficar aqui trabalhando a origem da lei, filosofando, enfim, eu preciso te entregar aquilo que de fato vai contribuir para a sua aprovação. Tá? Então, eu separei aqui os principais aspectos, os temas mais importantes da Lei Maria da Penha. Tranquilo? Então, a gente vai trabalhar aqui a parte teórica juntamente com questões, fazendo muitas anotações, porque isso vai te ajudar muito nas suas revisões. Essas anotações, é como eu falo, né? Não existe receita de bolo nem fórmula mágica, é fazer o básico, é concentrar tanto a parte teórica, a literalidade da lei, as decisões jurisprudenciais e questões, saber como que o examinador ele pode cobrar determinado tema. Tranquilo? Então, essa é a minha missão aqui, é te entregar aquilo que de fato vai contribuir para a sua aprovação. Então, vamos que vamos. A gente tem bastante coisa para trabalhar. E assim como a Lei Maria da Penha, é claro que a gente vai fazer uma introdução, porque eu sempre faço isso nas minhas aulas, não adianta o aluno sentar para estudar e ele não saber nem o porquê, não saber nem a razão daquela lei. A gente precisa saber o porquê que aquela lei ela foi criada, né? Óbvio que não é isso que vai ser cobrado em prova, mas pelo menos para você se situar e entender o porquê que você está estudando sobre aquele tema, beleza? Então, muita coisa aqui nessa aula, vamos lá. A gente começa com uma breve introdução aqui. A gente vai falar sobre as razões dessa lei, da Lei Maria da Penha. Isso por quê? Porque toda lei, ela decorre de um mandamento constitucional, né? Com a Lei Maria da Penha não seria diferente. A Constituição, lá no artigo 226, parágrafo 8º, diz o seguinte: o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações, Ou seja, desde 1988, lá da Constituição Federal, existia esse mandamento para que seja criada esta norma. Tá? Eis que surge, em 22 de setembro, a Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha, em 22 de setembro de 2006. Beleza? Isso porque a Lei Maria da Penha ela entrou em vigor, ela é uma lei referente à violência doméstica e familiar contra a mulher, conhecida como Lei Maria da Penha, Lei 11.340. Isso porque, percebam aqui, desde 1988 existia um mandamento constitucional muito claro para que seja criada uma norma no sentido de coibir a violência doméstica e familiar. Resumindo, o Congresso nada fez. Desde 1988, percebam que a Lei Maria da Penha ela é de 2006. Então, desde 1988 existia esse mandamento constitucional. Isso por quê? Porque partindo da premissa que ela era comumente oprimida pela sociedade, especialmente pelo homem, muitas mulheres sofriam violência doméstica no âmbito de suas relações, dentro da sua própria casa. O que acontece? Dentro da sua própria residência, dentro do seu próprio lar, enfim. Até que, por volta de 1983, isso antes mesmo da Constituição, uma mulher de nome Maria da Penha Maia Fernandes, lá no interior do Ceará, ela sofria violência perpetrada pelo seu próprio companheiro.
E essa violência era reiterada. Essa violência ela foi se agravando, até que, resumidamente, essa mulher ela sofreu disparos de espingarda de fogo. Ela, enquanto tomava banho, ela foi atingida por uma descarga elétrica. Toda essa violência perpetrada pelo seu companheiro, até que ela ficou paraplégica. Esse agressor ele só foi preso em 2002. Percebam, desde 1983 essa mulher sofria violência doméstica. Somente em 2002. E aí, por conta, resumindo, por conta da lentidão do processo, mais a grave violação aos direitos humanos, isso por quê? Porque nós estamos falando de uma violência doméstica perpetrada contra a mulher. Por conta da lentidão do processo, mais a grave violação dos direitos humanos, o caso ele foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Beleza? Essa comissão impôs ao Brasil certas obrigações, dentre as quais que o Brasil efetivasse aquele mandamento constitucional, que o Brasil criasse uma norma, impôs ao Brasil criar uma norma interna, ou seja, efetivasse aquele mandamento constitucional, reagindo de forma adequada frente à violência doméstica. Então, percebam, desde 1988, somente em 2002, por conta deste caso, por conta da lentidão do processo, mas essa grave violação aos direitos humanos, o caso foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E essa comissão determinou que o Brasil efetivasse aquele mandamento constitucional lá de 1988, criando uma norma interna, reagindo de forma adequada. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Tá, prof. O que resultou dessa comissão? Essa comissão impôs ao Brasil que efetivasse aquele mandamento constitucional. Eis que 5 anos após a publicação do relatório, o relatório foi publicado em 2001, o relatório desta Comissão de Direitos Humanos foi publicado, e aí 5 anos após a publicação, 2001, 2006 é que surge a Lei Maria da Penha, com o fim de reprimir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Entra em vigor a Lei Maria da Penha. Beleza, sem mais delongas aqui, não é esse o nosso objetivo, mas é só para você entender o porquê da lei. E aí, partindo agora para o nosso estudo da lei, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, para que você entenda, diferentemente de outras leis que você está acostumada a estudar, a Lei Maria da Penha ela é uma lei basicamente, eminentemente processual. A gente não pode dizer que ela é 100% processual porque nós temos um único crime. E por que eu falei que ela é diferente das demais leis? Porque outras leis, como por exemplo, abuso de autoridade, lei de tortura, crimes hediondos, nós temos um rol de crimes. Na Lei Maria da Penha, não há este rol de crimes. Nós temos um único crime e a gente vai estudar ele, porque certamente ele é cobrado em prova, um único crime, você tem que dominar o crime do artigo 24A da Lei Maria da Penha. Ao final dessa aula, pode ter certeza que você vai estar dominando esse dispositivo. A Lei Maria da Penha ela é uma lei que prevê preceitos, medidas protetivas, conceitos, traz o conceito de violência doméstica, as formas de violência doméstica, as medidas de assistência, medidas protetivas. É um conjunto de preceitos, ou seja, uma lei basicamente processual. Tranquilo? Apenas um único crime, que é este que a gente vai estudar em aula. Então, seguindo aqui, vamos lá. Muita coisa, como eu disse, para a gente trabalhar. Então, a gente começa aqui com a finalidade. Qual que é a finalidade, né? Qual que é a finalidade da Lei Maria da Penha? Então, o artigo 1º, e aí eu já posso te adiantar, ele diz o seguinte. O artigo 1º, ele diz que a Lei Maria da Penha... Deixa eu voltar aqui. A Lei Maria da Penha, ela cria mecanismos. Qual que é a finalidade? Qual que é o objetivo? Para que eu tenho a Lei Maria da Penha? Ela cria mecanismos
mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Esse é um dos objetivos da lei contra a mulher. A Lei Maria da Penha, ela também dispõe sobre, eu ia colocar sobre, mas vamos colocar certinho aqui, dispõe sobre a criação dos juizados de violência, deixa eu abreviar para a gente não perder tempo, de violência doméstica e familiar contra a mulher. Pois bem, a Lei Maria da Penha, ela também estabelece medidas de assistência, e proteção às mulheres. As mulheres em situação de violência doméstica. Então, percebam aqui, eu tenho os objetivos da Lei Maria da Penha. Criar mecanismos, é para isso que a Lei Maria da Penha ela serve, criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela dispõe também sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso tudo a gente vai falar aqui nas atualizações. Eu quero trazer uma atualização que também diz respeito aos juizados em relação ao divórcio. Como que funciona o divórcio? Essa é uma questão possível aí de ser cobrada em prova, porque é uma questão. Então, tudo aquilo que é atual, o examinador ele vai querer cobrar em prova. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho o juizado especial, juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei Maria da Penha, ela também estabelece medidas de quê? De assistência e de proteção. Esse é o objetivo dessa lei. É proteger. Proteger quem, prof? Proteger toda mulher. E aí, a própria lei, ela traz aqui o artigo 2º, toda mulher. Ou seja, toda mulher, classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e as facilidades. Para quê? Para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental, seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Isso quer dizer o quê? A toda mulher serão asseguradas, as condições, toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, serão asseguradas as condições necessárias para o exercício efetivo dos direitos constitucionais. Como assim, prof? Que direitos constitucionais? O efetivo, né? As condições necessárias para o exercício efetivo dos direitos constitucionais. A vida, a segurança, a saúde, dentre outros. Tá? Então, a toda mulher, independentemente, como diz o artigo 2º, de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, enfim, serão asseguradas
as condições para o exercício efetivo dos direitos constitucionais. Prof, mas quem que vai assegurar essas condições a toda mulher? Quem que vai fazer isso? É o Estado? E aí a gente vai falar um pouquinho disso. Qual que é o papel do Estado? O Estado é o único responsável por assegurar essas condições para o exercício efetivo dos direitos constitucionais? Direito à vida, à segurança, à saúde? Não. O Estado, ele é o responsável constitucional. O Estado, ele é o responsável constitucional, mas o Estado, ele não é o único responsável. É o Estado juntamente com o poder público, juntamente com a família e juntamente com a sociedade. Então, o Estado como responsável constitucional, o poder público, a família e a sociedade é que vão criar essas condições, criar as condições necessárias para o exercício efetivo dos direitos constitucionais. Tranquilo? Então, até aí, sem mistérios, né? Quem são os sujeitos da Lei Maria da Penha? É a mulher, mas quem são os sujeitos ativo e passivo? Vem comigo. Sujeito ativo na Lei Maria da Penha pode ser tanto o homem, em uma união heterossexual, em uma relação heterossexual, ou a mulher em uma relação homoafetiva, beleza? Só que como sujeito passivo, eu tenho aqui a mulher. A gente vai analisar também o entendimento aí do STJ em relação às mulheres trans, tá? Mas isso a gente vai deixar para depois na parte de atualizações. Ao final dessa aula eu quero trazer aqui diversas atualizações. E aí eu quero chamar a atenção para um ponto importante aqui da aula, atualizações, tá? Mas neste primeiro momento, por hora, a gente fica aqui, sujeito passivo, mulher, ou seja, a lei, ela exige especial, ou seja, mulher. Ser mulher, né? A lei não é Lei João da Penha, é Lei Maria da Penha, é uma lei de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Então, como sujeito ativo, eu tenho o homem ou a mulher, e como sujeito passivo, tão somente a mulher. Exige-se uma qualidade especial. Continuando aqui. Prof, mas deixa eu fazer uma observação para fins de prova, que esse é o nosso objetivo aqui. O que acontece com vítimas? Eu vou colocar como observação. Vítimas de sexo distintos. Vítimas de sexo distinto. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Imaginem que um pai, ele agride a filha e o filho. O pai agrediu, no mesmo contexto, a filha e o filho. Opa, a Lei Maria da Penha, ela se aplica à filha. Mas e aí, eu vou separar, então? Existe essa separação dos processos? Não. Neste caso, é possível a reunião. É possível a reunião dos feitos parágrafo único do artigo 60 da Lei 9.099 de 95. Então, digamos, o pai ameaçou, o pai agride simultaneamente um filho e uma filha, ou o pai ameaça filho e filha, enfim.
estará sujeita à incidência da Lei Maria da Penha apenas a violência perpetrada contra a filha. Ó, filha, vítimas de sexo diversos. Filha, opa, é muita tecnologia aqui, né? Filha e filho. Agora foi, canetinha aqui, agora resolveu funcionar. Filha e filho. A incidência da Lei Maria da Penha, ela vai se dar em relação à violência perpetrada contra a filha. Beleza? Não obstante, ante a conexão probatória dos delitos, é perfeitamente possível a reunião dos feitos perante o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso é o que diz o parágrafo único do artigo 60 da Lei dos Juizados Cíveis e Criminais. Tranquilo? Até aqui sem mistério. Prof, eu tenho essa reunião, diante a conexão probatória, eu tenho essa reunião dos feitos. Mas eu sei que lá na Lei Maria da Penha, eu não tenho aplicação da Lei 9.099 em relação aos institutos despenalizadores. Exatamente isso. Vem comigo aqui, toma nota deste apontamento. Importantíssimo para fins de prova. Mais uma observação aqui em relação aos institutos despenalizadores. Estou falando da Lei 9.099, mas, por óbvio, eu não vou aplicar os institutos despenalizadores, porque eles vão de encontro ao que prevê a Lei Maria da Penha, né? De encontro, não ao encontro, eles vão de encontro, né? Eles vão contrariamente àquilo que dispõe a Lei Maria da Penha. Ela é uma lei de proteção às mulheres, não uma lei de proteção e benefícios ao agressor, beleza? Então, não se aplicam os institutos despenalizadores. Mesmo diante dessa conexão probatória, não cabe institutos despenalizadores aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente, ó, independentemente da pena prevista. Então, não se aplicam. Isso porque eu tenho uma súmula aqui. Artigo 41 da lei, artigo 41 da Lei Maria da Penha, mais a súmula 536 do STJ. 536 do STJ. Tranquilo? Então, não se aplica a Lei 9.099 aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista. É possível a reunião dos feitos diante da conexão probatória, frente à conexão probatória, mas eu não tenho aplicação dos institutos despenalizadores e é isso que você vai levar para a sua prova. Tranquilo? Tranquilo. Prof, mas a gente fala tanto em violência doméstica e familiar. O que eu tenho como violência doméstica? A lei, ela conceitua? Sim, a lei, ela traz um conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher. O artigo 5º, ele diz o seguinte: para efeitos desta lei, eu tenho essa conduta, eu tenho essa ação ou omissão que causa morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial, praticada no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto. E agora a gente vai falar sobre isso, tá? Então, quais são os pressupostos, né? Os pressupostos cumulativos. Deixa eu já te adiantar aqui. Para que eu tenha incidência da Lei Maria da Penha, para que eu tenha cabimento da Lei Maria da Penha, eu preciso de alguns pressupostos. Pressupostos cumulativos. Pressupostos cumulativos. Sujeito passivo. Sujeito passivo, mulher. Sujeito passivo, mulher. Prática de violência. Eu tenho que ter uma prática de violência. Violência, a gente acabou de falar. Violência física, sexual, patrimonial ou moral. E eu tenho uma violência dolosa. Violência dolosa praticada
praticada no âmbito empregada doméstica. E aí eu já vou te explicar. Então, percebam aqui, é o espaço de convívio domesticar. É o espaço de convívio empregada doméstica, exemplo, né? Exemplo. É o espaço de convívio permanente com ou sem vínculo familiar. Então, não necessariamente precisa haver o vínculo familiar, inclusive às vezes esporadicamente agregadas. Aí um exemplo clássico da empregada doméstica. Aquela empregada que ela já faz parte da família, ela mora há muitos anos com aquela família. Como eu disse, ela é parte daquela família, né? Ela convive com aquela família, ela viaja com aquela família, ela passa as datas comemorativas com aquela família, ela faz parte da família, inclusive as esporadicamente agregadas. Tá aí o exemplo clássico. Caso esta mulher venha sofrer violência doméstica perpetrada pelo seu patrão, digamos o seguinte, pelo filho do seu patrão, há incidência da Lei Maria da Penha em relação a essa mulher, beleza? Porque o legislador ele deixou claro, inclusive as esporadicamente agregadas, espaço de convívio permanente com ou sem vínculo familiar, moram na mesma casa, mas não tem o vínculo familiar. O legislador também, ele disse o seguinte, violência praticada no âmbito naturais ou por afinidade ou vontade expressa. Ou seja, aqui, né, nós temos aqui o exemplo, laços naturais, afinidade, o sogro e a nora, vontade expressa, adoção, por exemplo. Então, no âmbito da família, e aí não necessariamente aqueles que são aparentados, eles são ou se consideram aparentados, seja por laços naturais, seja por afinidade ou vontade expressa. E o legislador ainda disse o seguinte, ou ainda uma violência dolosa praticada em qualquer relação íntima de afeto. Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido, e aqui questão de prova, ex-namorado, a incidência da Lei Maria da Penha. Por quê? Porque a lei ela deixa claro, conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Inclusive, há uma súmula que despenca em provas. Súmula esta que despenca em prova. Súmula 600 do STJ. Tá? Exemplo, aqui o ex-namorado. Exemplo, tem hífen, ex-namorado, ex-companheiro, enfim. Tá? Independentemente de coabitação, súmula 600 do STJ, beleza? Tranquilo? Continuando. Quinto, né, a gente está falando do conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher. O artigo 5º, parágrafo único, diz o seguinte, as relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual, beleza? Continuando aqui. E aí, só para lembrar, também falei do artigo 6º lá no início, né? Implicitamente eu falei do 6º porque diz que a violência doméstica e familiar, ela configura, ela constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. E aí, quando nós falamos, né, que por conta da lentidão do processo, por conta da grave violação aos direitos humanos, implicitamente o artigo 6º, é que o caso foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tranquilo? E aí é que eis que surge 5 anos depois da publicação deste relatório, a Lei Maria da Penha. Continuando, então. Formas. O artigo 7º, ele traz as formas de violência doméstica e familiar. As formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras, significa dizer que este rol não é absoluto. Este rol
não é absoluto, ele é um rol exemplificativo, não é taxativo, ele é exemplificativo. Outras formas poderão existir, exemplificativos. E aí basta a leitura, como eu disse, né? Eu tento trazer aqui aquilo que é de mais importante, mas eu não vou perder tempo com vocês. Então, a violência física, né? Como aquela conduta que ofende a integridade ou a saúde corporal. A violência psicológica, um dano emocional, prejuízo à autoestima, controle de ações, né? Aquele homem que tenta controlar aquela mulher, ele tenta manipular aquela mulher, forma de violência psicológica, violência sexual, constrangimento, seja para presenciar, seja para manter ou participar de uma relação sexual não desejada, até mesmo o namorado, o marido que impede a mulher de fazer uso de método contraceptivo, a violência moral, a retenção, a subtração, a destruição de bens, lembrando que pode ser total ou parcial essa destruição, essa retenção de bens, tranquilo? Só lembrando, questão de prova, já foi cobrado isso dizendo que somente se fosse uma destruição total, errado, tá? É a destruição parcial ou total de seus objetos. E aí só lembrando que a vítima, ela não precisa estar presente. Por exemplo, o marido vai até o consultório médico, essa vítima, ela é uma médica e ele vai até o consultório e destrói os seus objetos e instrumentos de trabalho. A vítima não precisa estar presente. Não precisa estar presente. Beleza? Violência moral, aquela que resulta, né? Entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, as condutas previstas lá no Código Penal, calúnia, injúria ou difamação. É uma forma de violência moral contra essa mulher. Das medidas. E aí sim, a gente vai falar um pouquinho aqui das medidas. Artigo 8º. A gente começa a tratar aqui da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, das medidas integradas de prevenção. Eu também vou trabalhar lá no final dessa aula, quando eu vou falar um pouquinho de atualizações. Quero falar também de um ponto importante aqui. Mas para que você tenha uma noção geral, a gente vai falar da assistência, medidas integradas, política assistencial e regras de atendimento. Beleza? Medidas integradas. Então, quando nós falamos aqui sobre essas... Deixa eu trocar aqui, peraí um pouquinho, aqui. Quando nós falamos da assistência, nós estamos falando da assistência à mulher, em situação de violência. Situação de violência. Está lá no título 3, capítulo 1 da Lei Maria da Penha. Beleza? A gente vai trabalhar com este tema agora, da assistência. E aí, quando nós falamos da assistência, eu tenho medidas integradas. O que são essas medidas integradas? Essas medidas integradas são um conjunto articulado de ações. Conjunto articulado de ações. Conjunto de quem, prof? É um conjunto articulado de ações. Mas de quem? Da União, dos estados e Distrito Federal, dos municípios e ações não governamentais. Então, essas medidas integradas aqui, as medidas integradas, medidas de prevenção, né, nada mais é do que um conjunto articulado de ações da União, estados, DF, município e ações não governamentais. Beleza? Tranquilo? E tem por diretrizes. Aí o artigo 8º
a integração operacional entre os poderes, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas, informações relevantes, o respeito aos meios de comunicação, a promoção de realização de campanhas, campanhas de prevenção, enfim, esse conjunto articulado, mera leitura, artigo 8º, como eu disse, a gente não vai debater cada dispositivo, eu nem tenho tempo hábil para isso, mas eu preciso trazer o que há de mais importante, tranquilo? Então confia em mim e vem comigo. Óbvio que depois de cada aula, isso eu já posso te adiantar agora, porque certamente outras aulas de legislação virão comigo, então nas outras aulas também você vai fazer desta forma. Você tem todo um material de estudos, a gente não vai ler os dispositivos, eu vou fazer a referência aos principais, e aí você vai tomar nota, ao final da aula, terminou a aula, vai lá, 10 minutinhos de leitura, literalidade da lei, beleza? É isso aí. Vamos lá, então. Política assistencial. O que é essa política assistencial? A política assistencial, basicamente, ela diz o seguinte: tem duas observações que eu quero trazer aqui sobre essa política assistencial. Tá? Artigo 9º, tá? Artigo 9º e seguintes. Artigo 8º e seguintes. Seguintes e artigo 9º e seguintes. Dois pontos importantes aqui, tá? Em relação à política assistencial. O artigo 9º diz: a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção e emergencialmente quando for o caso. Aí eu quero chamar atenção aqui para dois dispositivos. O juiz determinará, e aí sim a gente vai falar sobre isso, tranquilo? Acesso prioritário, dois pontos que costumam ser cobrados em prova. Acesso prioritário à remoção, quando esta mulher for servidora pública. Muitas vezes essa mulher ela sofre a violência, né, e ela precisa se estruturar, ela precisa muitas vezes deixar a cidade, né, deixar o estado, enfim. Então, essa mulher aqui ela vai ter acesso prioritário à remoção. Justamente por isso, né? Porque a violência, infelizmente, ela acaba de forma devastadora na vida dessa mulher. Tanto a violência, quanto seja a violência física, moral, sexual, enfim, quanto a estrutura de vida dessa mulher, né? Que muitas vezes, como eu disse, ela se vê obrigada de deixar o seu lugar, que ela mora, a sua residência, o seu vínculo com amigos, familiares, e aí o juiz ele vai garantir essa remoção aqui, acesso prioritário. Ou quando essa mulher for vinculada à iniciativa privada, manutenção, essa mulher ela terá a manutenção do vínculo trabalhista. Manutenção do vínculo trabalhista quando for necessário o afastamento do local de trabalho por até 6 meses. A gente vai falar também sobre isso nas atualizações. Quem que paga? Quem que paga esse valor? É o empregador? Ele vai pagar os 6 meses? Ele paga por quanto tempo? A gente vai falar isso nas atualizações. Então, perceba aqui, manutenção do vínculo trabalhista. Isso por quê? Porque muitas vezes, né, a mulher, ela sofre a violência, ela precisa se afastar do seu trabalho, só que ela não tem uma renda. Como que essa mulher ela vai recomeçar a sua vida? Muitas vezes ela vai precisar sair de casa, alugar um apartamento, recomeçar, mas como? Se ela sofreu a violência, ela precisa sair daquele ambiente. Como que ela vai se manter? E aí, preocupado, né, com esta situação aqui, o legislador
implantou a política assistencial. Algumas regras aqui, né? Algumas regras para não beneficiar, né? Não significa nem beneficiar, mas para ajudar essa mulher. Para ajudar essa mulher a recomeçar a sua vida. Beleza? E regras de atendimento. Essas regras de atendimento, elas se destinam à autoridade policial. Regras de atendimento. Como que essa mulher ela será atendida? Lembrando, essa mulher ela já, artigo 10 e seguintes, essa mulher ela já foi vítima da violência. Essa mulher ela já passou por um trauma. Então, como que será estabelecida aqui essa regra de atendimento? Como que essa mulher será atendida para que ela não seja revitimizada? Ela já sofreu a violência quando perpetrada. Aí será que lá na delegacia ela vai ter que reviver? Será que ela vai ter que passar por tudo aquilo de novo? Pensar de novo como foi aquela situação? Diversos depoimentos, diversas inquirições? Óbvio que não. Para isso, nós temos aqui as regras de atendimento destinadas à autoridade policial. E dentre elas, extremamente importante, e eu vou citar duas aqui para fins de prova, como eu disse, né? Nosso objetivo é estabelecer pontos importantes, aspectos importantes para fins de prova. A primeira delas é o direito da mulher de ter um atendimento policial e pericial, preferencialmente. Cuidado que não é obrigatoriamente, se dá a preferência de atendimento por servidores servidoras do sexo feminino. Artigo 10, letra A. E outra observação é a cautela na inquirição. Cautela na inquirição, que eu acabei de mencionar. A importância de não fazer essa mulher reviver diversas e diversas vezes, diversos depoimentos prestados lá na delegacia de polícia sem necessidade. Por quê? Porque ela já sofreu a violência. E cada vez que ela lembra, cada vez que ela tem que reviver aquilo, é muito triste. Então, essas regras de atendimento destinadas à autoridade policial é no sentido de acolher e amparar essa mulher. Então, o atendimento policial e pericial por servidores do sexo feminino, por mulheres, essa mulher ela vai se sentir muito mais acolhida por uma policial mulher. Então, a capacitação também desses profissionais, pelo menos eu posso dizer aqui, na minha instituição, aqui em Santa Catarina, a Polícia Civil se preocupa muito com a capacitação dos policiais que trabalham em uma delegacia da mulher, a DPCAM, né, chamada de DPCAM, Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso. Então, os policiais que trabalham nessa delegacia, eles têm que ter uma capacitação técnica, eles têm que ter essa sensibilidade, esse sentido, né, humano de atender aquela pessoa que está procurando. Já está tão difícil procurar uma delegacia, né? Muitas vezes as mulheres, a gente sabe que hoje cada vez há mais incentivo para que elas denunciem, mas a gente sabe que ainda tem mulheres que têm essa dificuldade de procurar uma delegacia. Então, no momento que elas forem procurar, que elas se sintam acolhidas, beleza? Voltando então. Medidas protetivas de urgência, agora sim. Também quero falar, em todos os pontos praticamente eu vou falar lá nas atualizações, o que nós temos, né, sobre medidas protetivas de urgência, mas aí eu vou falar de forma específica nas atualizações. Vamos lá. Medidas protetivas de urgência. Significa dizer
que eu tenho as medidas que obrigam o agressor e medidas que protegem a ofendida. Artigo 22 e artigo 23. É claro que a gente não vai ficar lendo todos os dispositivos, como eu disse, eu vou te dar um norte aqui. São medidas protetivas que obrigam o agressor, artigo 22. Suspensão da posse ou restrição do porte, afastamento do lar, proibição de determinadas condutas, prestação de alimentos provisionais ou provisórios, comparecimento a programas. E aqui eu quero chamar a atenção, já vou te adiantar no que eu vou trabalhar em atualizações, o artigo 22, inciso 6 e inciso 7. Isso tudo a gente vai trabalhar aqui nas atualizações, beleza? Então, como um norte aqui, falando das medidas protetivas de urgência. As que protegem a ofendida, artigo 23. O juiz, então, ele, quando necessário, dentre outras medidas, ele fará o quê? Ele encaminhará a ofendida e seus dependentes a programa oficial, ele vai determinar a recondução da ofendida ao respectivo domicílio, determinar o afastamento da ofendida do lar, determinar a separação de corpos, enfim, eu tenho diversas medidas aqui que protegem a ofendida, tranquilo? E medidas que obrigam o agressor. Só que o que eu quero chamar atenção aqui? Essas medidas, elas podem ser aplicadas de forma isolada, eu posso aplicar uma medida, ou cumulativamente. Pode ter aqui uma medida de proibição de determinadas condutas, como, por exemplo, das que obrigam o agressor, né? Cumulativamente. Proibição de determinadas condutas, aproximação da ofendida com a restrição de visitas aos dependentes menores, ou aproximação da ofendida e de seus familiares, assim como contato com a ofendida. Ele não pode nem se aproximar, nem fazer contato. Então, eu tenho de forma isolada ou cumulativamente. E aí eu coloquei assim, ó, a concessão. É importante a gente analisar este dispositivo. Quem é que vai conceder as medidas protetivas? Lembrando que o juiz, ele pode conceder de imediato. Juiz, a depender do caso, pode conceder de imediato. Deixa eu colocar aqui. Peraí. Juiz pode conceder de imediato. Beleza? Tranquilo. Como que se dá a concessão, né, dessas medidas? A concessão das medidas, somente o juiz, salvo uma medida que a gente vai ver que pode ser concedida, eu estou falando da concessão, não o pedido, né? O juiz é que vai conceder a requerimento ou a representação, a requerimento ou a pedido, melhor dizendo, eu vou anotar aqui para você, tá? Para que não haja confusão. Mas tem uma medida que pode ser concedida pelo delegado de polícia e é isso que vai cair na tua prova, tá? Juiz. O juiz, então, a requerimento, ele concede a requerimento do Ministério Público, ou a pedido da ofendida. O que o juiz, então, ele tem por atribuição num prazo de 48 horas. O juiz, ele conhece do expediente, daquele requerimento ou do pedido e decide. Então, dentro de 48 horas, dentro dessas 48 horas, o juiz, ele vai conhecer e decidir, ele vai determinar o encaminhamento do ofendido ao órgão de assistência judiciária e vai comunicar ao Ministério Público. Mas lembrando que o juiz, ele pode conceder de imediato, independentemente
independentemente de audiência das partes. Das partes e de manifestação do Ministério Público. Tranquilo? De manifestação do Ministério Público. Deixa eu colocar aqui, peraí. Então, o juiz, no prazo de 48 horas, cuidado para fins de prova, ele conhece do expediente e decide acerca das medidas protetivas, ele determina o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para quê? Para o ajuizamento da ação de separação judicial. Isso eu vou falar do divórcio, deixa eu colocar aqui. Divórcio, eu vou falar lá em atualizações. Eu estou fazendo dessa maneira para ficar muito mais didático. A gente vai seguindo aqui uma linha de raciocínio e ao final eu falo das atualizações. Por que eu já não vou falar das atualizações? Porque eu quero chamar atenção para essas atualizações. A gente vai ver a lei como um todo aqui e lá no final a gente vai falar só das atualizações, ou seja, da cereja do bolo. Beleza? E vai comunicar o Ministério Público para quê? Para que adote as providências cabíveis, tranquilo? Então, elas vão ser concedidas aqui por requerimento do Ministério Público, a gente já viu, ou pedido da ofendida, tranquilo? E podem ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público. Fechou? É isso aí. Bom, tem um ponto importantíssimo aqui, artigo 12C da Lei Maria da Penha, né, que foi inserido em 2019. Como eu disse, quem pode conceder as medidas protetivas é o juiz, a requerimento do MP ou a pedido. Só que tem uma única medida protetiva de urgência que pode ser concedida pelo delegado de polícia ou pelo policial. A gente vai analisar quando que o delegado de polícia ou policial pode conceder esta única medida, em que hipótese pode conceder. Porque é isso que o juiz vai tentar te confundir. Ele vai dizer que, por exemplo, a aproximação da ofendida pode ser concedida pelo delegado de polícia. Errado. Uma outra medida protetiva de urgência, uma medida que protege a ofendida. Proibição de contato pode ser concedida pelo delegado de polícia. Não tem como errar isso em prova. É uma única medida. Qual que é a medida, prof? Tão somente o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Tão somente a medida de afastamento do agressor, do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Mas quando, prof, que isso pode acontecer? O artigo 12C, ele diz, verificada a existência de risco atual ou iminente e cuidado. Por quê? Porque a literalidade, eu quero chamar atenção para a literalidade da lei. Ela dizia o seguinte, risco atual ou iminente. Atual ou iminente a quê? Risco a quê? A vida ou a integridade física. Falava tão somente na integridade física. Só que hoje o dispositivo foi alterado, hoje em 2021, né, pela Lei 14.188, a Lei 14.188, ela alterou o dispositivo para incluir aqui a psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes. Então, cuidado aqui. O que antes a lei mencionava tão somente risco atual e iminente, a vida ou a integridade física, hoje foi incluída aqui a psicológica também.
Então, se o delegado de polícia constatar que existe um risco atual ou iminente à vida, à integridade física ou psicológica da ofendida e de seus dependentes, poderá determinar o imediato afastamento do agressor do lar, do domicílio ou local de convivência com a ofendida. Mas em todas as situações ele pode fazer isso? Não. Somente quando o município não for sede de comarca. Então, eu tenho alguns requisitos. Quais os requisitos para que o delegado possa conceder a medida protetiva? Que o município não seja sede de comarca e que seja verificada uma situação em que haja o risco atual ou iminente à vida, à integridade física ou psicológica. Beleza? Então, aqui, uma única medida. Qual, prof? Afastamento. Em qual situação? Quando o município não for sede de comarca. Não for sede de comarca. Quem que pode conceder? Delegado de polícia. Só que a lei, ela também diz o seguinte, poderá o policial conceder. Quando? Quando também o município não for sede de comarca e quando não houver delegado disponível, melhor dizendo, não houver, deixa eu até colocar de outra cor aqui, pelo amor de Deus, para que não haja nenhuma confusão em relação a esta única medida. E quando não houver delegado de polícia disponível. Poderá ser o policial. A lei fala que policial? Não, a lei não fala que policial. A lei só menciona o policial, beleza? A lei só diz isso. E nesta hipótese, o juiz ele deverá ser comunicado no prazo de 24 horas. Então, o delegado concedeu, tem que comunicar no prazo de 24 horas. Para quê? Para o juiz decidir em igual prazo. Então, o juiz é comunicado em 24 horas. Decide em igual prazo, 24 horas, sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada. Lembrando que ele deve dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. Beleza, meu povo? Bom, não tem como errar esta questão em prova. Eu estou fazendo o que eu posso aqui, eu estou gritando para vocês, pelo amor de Deus, não confundam com as demais medidas protetivas de urgência. É somente esta que o delegado de polícia pode conceder. O afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. O imediato afastamento. Quando houver risco atual ou iminente, e eu faço questão de chamar atenção aqui, porque tivemos uma alteração em 2021 pela Lei 14.188, em que foi incluída aqui a psicológica, a vida, a integridade física e a integridade psicológica. Então, se o delegado de polícia verificar que existe um risco, seja atual ou iminente, a integridade psicológica do ofendido ou dos seus dependentes, ele poderá conceder essa medida. Quando o município não for sede de comarca, esta única medida poderá ser concedida pelo delegado de polícia ou ainda pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível. A lei não fala que policial, a lei só menciona o policial. Lembrando que o juiz ele tem que ser comunicado no prazo de 24 horas. Cuidem com esses prazos. O examinador ele costuma trocar aqui. 24 horas neste caso. E em 24 o juiz decide sobre a manutenção ou a revogação. As demais medidas serão concedidas, como a gente acabou de ver, pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou o pedido da ofendida. E em 48 horas é que o juiz conhece do pedido ou do requerimento e decide. Beleza, meu povo? No próximo bloco, a gente continua com a nossa análise da Lei Maria da Penha, atualizações e muitas questões. É isso aí, vamos que vamos, tamo junto. Te aguardo no próximo bloco. Bora gabaritar processo penal, legislação criminal, bora gabaritar comigo aí, beleza? Vamos que vamos.